aspecto financeiro, onde o Goiás está muito bem nessa temporada de 2024. Tudo bem que precisou pagar o pato, né, nas temporadas de 2021, 22, 23, para chegar neste ano com um clube estável financeiramente e também com uma gordurinha, uma reserva financeira muito importante, tá? Não só para o Goiás, mas qualquer empresa, até mesmo qualquer administração familiar, vamos colocar assim, uma reservinha não faz mal para ninguém. Entretanto, o torcedor que nos últimos anos não via esse dinheiro sendo investido no futebol, nessa temporada com contratações mais graúdas, né? O que não teve na última Série A, e para uma realidade de Série B isso acaba gerando uma certa estranheza. As declarações do técnico Hélio dos Anjos falando sobre os salários dos jogadores do Goiás não acertou, tá? Vou deixar esse vídeo para vocês na tela final, mas num ponto que ele está certo em relação ao investimento para a janela do mês de julho. Segundo o Hélio dos Anjos, seria um valor de 10 milhões de reais para a próxima janela. Olha, não posso chegar aqui e cravar para vocês, se eu fizesse isso, eu estaria sendo mentiroso. Quanto que o Goiás exatamente investirá na janela da metade do ano? O Hélio pode ter se confundido também com um valor de 10 milhões de reais que foi incrementado a quantia inicial. Você lembra aquele orçamento, 50 milhões de reais para o elenco de futebol do Goiás nessa temporada, mais ou menos uns 43 para o time profissional, mas esses 10 milhões de reais tá sendo incrementados para as contratações visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem falou isso foi o próprio CEO do Goiás, né, o Luciano Paciello, em entrevista antes da chegada do diretor de futebol Lucas Andrino e também o técnico Márcio Zanardi. Por isso, acredito que o Hélio acabou soltando esses valores. Porém, o Goiás tem sim uma grana para metade do ano. O próprio Luciano Paciello falou isso. E quando um clube se torna mais organizado, que eu quero dizer, é um Goiás saindo desse modelo de Arley, de diretor de futebol, de presidente, de conselheiro, o clube se torna mais profissional automaticamente. Tá? Não sei se isso é o melhor ou o pior caminho, mas pelo menos em teoria, vamos ver o resultado no final do ano. É a organização de você entender que o futebol ele é caótico, há contratações que você fará com uma grande expectativa e não irá funcionar. E na metade do ano, quando tem essa segunda janela, as posições mais precárias, necessitadas, você tem que ter uma reserva para ir na metade do ano e contratar bons jogadores. Isso eu posso confirmar para vocês, o Goiás tem essa reserva e vai sim forte, tá? Para a janela também da metade do ano. Pode ser esses 10 milhões? Pode ser inclusive até maior do que isso? Pode sim, tá? Vai depender muito da situação do elenco. Até porque, né, volto a fazer aquela matemática que é importante. Se a gente pegar aqui o quanto que o Goiás, eu vou colocar aí o valor de 50 milhões, tá? Que foi prometido lá no começo da temporada. Se você pegar 50 milhões, mais um aumento aí que o Luciano comentou de 10 milhões, estamos falando de 60. O Goiás, segundo informações do Paulo Massad, gastou no Campeonato Goiano 1.700.000 por mês de folha salarial. Vamos somar isso daí por 4, dá 7 milhões de reais aproximadamente. 7 milhões menos 60 desse valor total, sobra 53. Se você pegar 53 milhões de reais e dividir pelos 9 meses restantes, já considerando o 13º, estamos falando de uma folha de 5 milhões e 800 mil reais, o que prova que é sim um orçamento muito grande, muito alto para o Goiás em uma realidade de Série B, dá para subir. Além disso, o quão pouco o Goiás gastou do Campeonato Goiano, o quão pouco gastou em termos de números, porque poderia ter feito um investimento maior já lá em dezembro, e ao mesmo tempo o quanto gastou com jogadores tão ruins, né? Olhando uma folha de 1.700.000 para um time tão ruim como era o do Goiás no começo do ano, ainda assim sobrando esses 53 milhões, como o Goiás não fez contratações até aqui, tá, com a compensação financeira, acaba que esses valores não se alteram. Então se o Goiás ele tivesse hoje uma folha de 5 milhões de reais, ele não estaria dando prejuízo, assim, prejuízo vai porque está jogando a Série B, porém ele não estaria gastando o que não tem, e isso é muito importante. Segundo, né, o levantamento do Goiás nesse ano, foram 120 milhões de reais que sobrou, né, do balanço financeiro da última temporada, e desses 120 milhões, o Goiás pegou aí os 50 milhões para o elenco profissional,
teve esse incremento, vamos colocar assim, de 10 milhões de reais, ainda sobrando 60 milhões, né, no caixa, que é importante o Goiás manter uma reserva, não sei se 60, não sei se 30, não sei se 20, até porque se ficar para a Série B do ano que vem o Goiás vai precisar de novo rachar essa quantia, porque a Série B ela não te paga basicamente nada, né, 11 milhões e meio só de direitos de transmissão, então é importante deixar essa reservinha também, e até porque foi uma antecipação dos direitos de transmissão, tá? Vale lembrar, né? O Goiás já recebeu uma parcela naquele acordo que ele fez com a Liga Futebol Forte, mas não foi só esse valor que gerou o montante de 120 milhões, estar na Série A também é muito importante para isso. Ou seja, o Goiás, mesmo com esse elenco caro, ele não está gastando o que não tem. E isso é muito importante de pontuar. Um clube que tem que ser organizado. O Goiás sempre teve essa característica, mas parar de fazer economia burra. Investir no futebol, ele te dá retorno e é sempre mais inteligente.